Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui um pouco sobre a Uzi Minas, o que eu espero para ela em termos de dividendos para 2022 e porque eu acho que, apesar do que o mercado está falando, ela vai ser um dos melhores pagadores de dividendos do ano e porque eu acho que você tem que levar em consideração ela, inclusive pagando mais dividendos do que pagou em 2021. E aí eu vou lhe mostrar por quê. Não acredito que a mesma coisa vai acontecer em 2023, mas para 2022 ela vai estar pagando acima dos 12% nesse ano. E aqui você já vê alguns números interessantes, né? Você vê, por exemplo, que ela tá, o patrimônio líquido dela está em 24 bilhões e o valor de mercado está em 18 bilhões. Então ela está bastante descontada. Então, uma ação que vai pagar excelentes dividendos, ela está descontada, tanto em termos de seu patrimônio líquido em relação ao valor do mercado, e é uma ação que eu tenho uma boa expectativa para o ano, né? Porque é um setor aí que esse ano deve ir bem, não deve ir fantástico como foi em 2021, mas é um ano que deve ir bem. E por que eu falo que não vai ser um ano tão fantástico como 2021? Porque 2021 foi o maior volume da empresa em termos de vendas desde 2013. E nesse caso já se está prevendo, em termos do PIB, um crescimento para esse ano de 0,3%. Lembrando que em 2021 o PIB foi 4,5%. Então, com isso, em 2021, a empresa cresceu 23% no volume de vendas de aço. Esse ano deve ficar entre 1,5% e 2,5%. Isso aí já são palavras do próprio presidente da empresa, do próprio CEO, o senhor Sérgio Leite. E é exatamente por isso que em 2021 a empresa registrou um lucro líquido recorde de 10,1 bilhões de reais, que deu um crescimento de 679% em relação a 2020. Além disso, em 2021, a receita líquida, eu vou dar uma olhadinha nos resultados com vocês, tá? Só estou explicando aqui antes de entrar em mais detalhes. Foi de 33,7 bilhões de reais, crescimento de 109% em relação a 2020. Outro recorde histórico, né, para todas as unidades da empresa. Mas é aquela história, né? O crescimento do consumo de aço é relacionado, como você sabe, diretamente ao crescimento do PIB. Então, se o PIB está saindo de 4,5 para 0,3, realmente o consumo de aço, a tendência é que vai cair. Tá? Lembrando que, nesse caso, o Brasil, a demanda interna, vai ter um crescimento em 2022 entre 2,2% e 2,5%. Enquanto que no ano passado a venda foi de 4,8 milhões de toneladas, ou seja, uma alta de 30% para esse volume das vendas de aço. Em 2022 vai ser bem mais modesto, ele vai ser entre 1,1 e 1,2 milhões de toneladas. A empresa até divulgou um fato relevante sobre isso. Então ela vai estar produzindo, as vendas de aço nesse ano 2022 vão ser basicamente um quarto do que a empresa vendeu em 2021. Além disso, para a parte siderúrgica, a empresa vai ter uma parada do Alto Forno 3, que já está programada, que começa no dia 23 de abril e vai demorar 110 dias, com um custo de 2,08 bilhões de reais. Ou seja, ela vai estar vendendo menos aço esse ano do que 2021 e ainda tem uma parada aí que vai parar basicamente por quase um terço do ano. Essas paradas normalmente você faz nos momentos de menor produção, né, menor necessidade e quando realmente é necessário, que é para reformar forno, refratário. E é muito importante para a empresa para o futuro. Então, como a previsão está em 1,2 milhões em vez dos 4,8, faz todo sentido fazer agora. Capex da empresa também está em 2,05 bilhões de reais, que é um aumento de quase 40% em relação a 2021. Desse total, 650 milhões já estão destinados exatamente para essa parte do Forno 3. A parte de mineração também da empresa, né? O CEO da empresa, inclusive, mencionou que está vendo melhoras nas margens de venda do minério de ferro nesse começo do ano, que é muito positivo, né? Já que a parte de aço, a produção e venda vai cair um pouco, essa melhora no preço do minério de ferro ajuda bastante, apesar que o frete ainda continua muito elevado. Já começou a baixar, né? A tendência agora é que os preços comecem a melhorar. E lembrando, né, que em 2021 o minério chegou a ser cotado a $220. Depois caiu para 94 dólares por tonelada e aí voltou a subir, com patamares entre 100 e 120. Nesse momento já está na sua faixa dos 140, 150, o que vai ajudar bastante a empresa, já que ela vai manter a mesma produção de minério de ferro que teve em 2021, que foi de 9,1 milhões de toneladas. Ou seja, a empresa vai tentar manter essa mesma capacidade de produção, capacidade ela até tem mais, mas vai produzir e vai vender essa parte de 9,1 milhões.
Já que, por exemplo, tem um projeto, aquele projeto Friáveis, que está elevando a capacidade instalada de beneficiamento de ferro de 8 milhões de toneladas para 12 milhões. Incrível, né? Também há um outro projeto na música, que é o chamado Compactos, que vai elevar ainda mais a capacidade de beneficiamento de ferro da planta, chegando a 29 milhões de toneladas por ano. Incrível, a empresa realmente está se preparando para um crescimento forte. Lembrando, como eu falei, né, que a venda de minério de ferro esse ano pela unidade, a estimativa é que fica entre 8,5 e 9 milhões de toneladas, que é exatamente o que foi produzido em 2021. Também na parte do CAPEX, essa parte do fim do ciclo das barragens de rejeito, que tem um CAPEX aí de 1,5 bilhões de reais, que é parte do recurso destinada para a parte do projeto Dry Stacking, que do ponto de vista ambiental é bastante interessante, porque isso permite que a empresa encerre aquele ciclo do uso das barragens, né, para a disposição dos rejeitos gerados no processo de beneficiamento do minério. Ou seja, essa é uma parte muito positiva do ponto de vista ecológico, ambiental, mas também do ponto social, de impacto nas comunidades, é algo muito positivo para a empresa. E quando a gente fala de dividendos, vamos dar uma olhadinha no preço da ação antes, depois eu vou falar dos dividendos e por que eu acho que vai pagar mais. A gente aqui está falando da Usiminas USIM5, tá? Preço atual de 15,53, teve uma queda de 7,45%, o mercado não se agradou dos números da empresa, da previsão principalmente, porque os números de 2021 foram muito bons, né? Para 2022, você vê aqui ó, que realmente despencou, o que não deixa de ser talvez uma boa oportunidade para quem quer investir em dividendos, 9,8% de dividendos, num ano que foi muito bom. Parte desses dividendos que estou falando aqui que vão ser pagos, que vai fazer com que os dividendos desse ano sejam superiores a seus 12%, são ainda provenientes de 2021, do último quarto de 2021. Vou mostrar daqui a pouquinho, só tenha um pouquinho de calma. Uma valorização de 11,57% e no mês uma queda de 6,39%. Excelente liquidez média diária, 359 milhões, quase 360 milhões. Participação no IBOV de 0,371%. A gente está olhando aqui a ação preferencial. A ação tem uma certa volatilidade, tá? Então, para quem entrar na ação, vai ter que ter uma certa calma. Os indicadores aqui de valuation, vamos dar uma olhadinha comparando com o setor, só porque aí fica mais fácil, como é que você vê, não é? Que a empresa é um destaque. Você vê aqui que o dividendo dela, ela está pagando dividendo já 76% superior à média do setor, e eu ainda acho que vai pagar bem mais esse ano. PL está bastante descontado em relação ao setor, 49%, e P sobre VP também extremamente descontado, 0,80. Então, se você pensa em investir numa empresa desse setor, talvez a Usiminas seja uma empresa para você dar uma olhada. Talvez não, com certeza é uma empresa para você dar uma olhada. E aí ver se vale a pena investir ou não. Indicadores de endividamento, está até negativo, a empresa com bastante caixa. Você vê que as margens da empresa, muito saudáveis, 33,42, está em média com o setor. A margem EBIT 32% acima, ou seja, uma empresa com excelência operacional aí clara. Margem EBITDA não tem aqui mostrando, mas também foi uma margem muito boa. Margem líquida excelente, né, 26%. Essa parte operacional é muito boa, né? Eu lembro que eu visitei a fábrica da Usiminas há alguns anos atrás, na verdade, vários anos atrás, e na época, mesmo sem ter tido todo esse investimento que teve em tecnologia nos últimos anos, já fiquei bastante impressionado com a metodologia operacional da empresa, com a eficiência da empresa. ROI aqui de 37,24, exatamente em linha com o setor, e ROIC de 30,05. A parte de dividendos está aqui, olha, que isso aqui é um fato relevante que a empresa divulgou. E aqui tem a parte de destinação dos resultados de 2021 e distribuição de dividendos, que a empresa menciona. E aqui é a parte que você tem que prestar atenção, onde o Conselho, nos termos da legislação societária vigente e do Estatuto Social da Companhia, aprovou por unanimidade a proposta da diretoria a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária para destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, no valor de 9 bilhões de reais, da seguinte forma. Estão guardando 453 milhões como reserva legal, que são os 5%. A parte aqui que destinada aos acionistas está em 2,1 bilhões de reais, sob a forma de dividendos, 1,66 por ação ordinária e 1,84 por ação preferencial. Se você considerar esse 1,84 centavos aqui por preferencial e usar esse valor aqui de 15,53 como base,
você já chega a um dividendo de 11,88%, quase 11,9%. Vamos arredondar para 11,9%. Ou seja, de cara você já está recebendo mais proventos do que foi pago em todo o ano de 2021. E aqui está o ponto dos dividendos que você já viu, e aqui, mas quem vai ter direito? Vamos dar uma olhadinha quem vai ter direito. E aqui está, o Conselho aprovou ainda, por unanimidade, propor à Assembleia Geral Ordinária que o pagamento dos dividendos mencionados no item B acima ocorra no dia 27 de junho de 2022, ou seja, quem tiver as ações da empresa vai receber esse dividendo de 11,9% no dia 27 de junho de 2022, caso a proposta para a destinação dos resultados seja aprovada em Assembleia Geral Ordinária, terão direito aos dividendos acima referidos os acionistas detentores de ações na data de realização da Assembleia Geral Ordinária, prevista para 28 de 4 de 2022. Então, se você tiver essas ações no dia 28 de abril de 2022, você vai receber no dia 27 de junho 11,9% de dividendos. Então, tem muita coisa. E aqui está a parte do forno que eu conversei com vocês antes, a reforma do forno, que é uma parte importante. A parte de projeto de meio ambiente, que também eu já mencionei. Tá? E aqui na reforma do alto forno 2023. Você vê que são 2 anos aqui que vai ter que continuar com essa reforma. Além disso, lembrando o seguinte, a gente está falando de 11,9%. E você vê nos pagamentos de proventos ano a ano, você vê que ela paga o primeiro, o segundo e terceiro trimestre de cada ano dentro do próprio ano, né? Ficando o quarto trimestre normalmente para o ano seguinte. Então, pelos valores que está aqui, eu consideraria que ainda poderia receber, digamos, em torno de 1% para cada, considerando o preço atual, para cada trimestre. Então, daqueles 11,9%, você ainda teria outros 3% aqui a receber nesse ano, o que elevaria seu valor a 14,9%, quase 15%. Então, nesse caso, a Uzi Minas deverá se tornar uma das melhores pagadoras de dividendos para o ano de 2022. 2023 vai ser um outro cenário, claro, porque a empresa vai estar reduzindo sua produção, né? Olhando os resultados da empresa, já dei uma olhada nisso aqui, você vê o resultado consolidado, você vê que a venda de unidades de siderurgia foi para 4,8 milhões de toneladas. Lembrando que agora, esse ano, a previsão de 2022 é para 1,2 milhões de toneladas, então esse número aqui vai reduzir bastante. Aqui você também vê a parte de venda de minério de ferro, que está nos 9 milhões de toneladas, que é exatamente o que a empresa espera manter para o próximo ano. Então está tudo de acordo aí com o que se espera. Você vê o EBITDA ajustado da empresa, um crescimento de 38%, números muito bons, né? Recorde, como está mencionando aqui. O lucro líquido chegou a 10 bilhões de reais, também um número fantástico. Lembrando que na parte de pagamento de dividendos, a Uzi Minas é bastante conservadora. Normalmente eles pagam na faixa dos 25% realmente estatutário, então não deve ter nenhuma mudança aí. Esse número aqui, para o ano de 2022, deve mudar, deve baixar, não vai conseguir pagar nesses patamares. Na minha opinião, deve chegar na casa dos seus 5 bilhões, 6 bilhões, não mais do que isso. Mas vamos ver o que o ano aguarda para a empresa, não é? A gente ainda não sabe dizer o que pode acontecer. Vamos ter que ver os resultados e como o preço do minério vai se comportar. E aqui você tem a parte de margem, né? Aumento de margem consolidada, ou seja, uma empresa extremamente lucrativa. Os resultados, eu não vou entrar mais detalhes dos resultados, não, porque os resultados já sabemos que para 2021 foram muito bons, tá? Muito bons mesmo, realmente é um ano recorde. Então esse aqui é o famoso chover no molhado. O importante aqui é você lembrar que para 2022 você vai ter uma redução muito grande na venda do aço e vai manter a venda do minério de ferro. Então a empresa, o resultado vai estar muito dependente do preço do minério de ferro. Então você tem que esperar aí que o dólar, o minério está acima dos $100 por tonelada, vai ser bastante positivo para a empresa. E abaixo disso não vai ajudar tanto assim o resultado. Minha expectativa é que passe o ano todo praticamente acima dos $100, ainda mais que esse primeiro trimestre normalmente é um pouco mais lento em termos de retomada, mas o segundo e terceiro trimestre do ano normalmente são épocas muito fortes para o setor de mineração. Então é isso aí, pessoal. Uzi Minas talvez seja uma boa opção. Na minha opinião, vai pagar acima dos 12% esse ano, vai poder chegar até perto dos 15%. De cara, você já tem garantido aí 11,9% de dividendos para o ano. Não deixa de ser uma boa estratégia aí. E essa parte aqui de queda da ação, na minha opinião, eu vejo como uma oportunidade de compra para quem se interessa pelo setor. Não estou muito preocupado com o que esses grandes investidores aí, essas instituições falam. Inclusive, falando disso, o BTG estima que o preço da ação possa chegar até
R$ 25, o que é um valor muito grande, e o Goldman Sachs espera que chegue a seus R$ 20. Então, números bastante positivos. Então, você vai ter uma ação que tem uma grande possibilidade de alta nos próximos meses aí do seu preço, da sua cotação, podendo chegar até R$ 25. E você ainda tem uma possibilidade de receber até 15% de dividendos, com a garantia no momento, caso seja aprovado na Assembleia Geral Ordinária da empresa, de pelo menos 11,9% em dividendos. Uma boa opção, tá bom? Vamos fugir um pouquinho desse cenário aí, porque agora que, por exemplo, a Copel pagou excelentes dividendos, tá muita gente fantasiando nos números da Copel, ela vai estar pagando entre 10 e 12. Você tem 11 Minas que vai pagar um pouco mais, você tem que começar aí a rebalancear a sua carteira, focando nos dividendos, né? Com tantas opções aí pagando acima dos seus 10, 11%, não faz sentido estar se investindo em ações que vão pagar 4, 5, 6% de dividendos. Apesar que no longo prazo todos devem chegar mais ou menos na média. Tá bem? Obrigado, boa semana a todos, bom investimento.